Vamos ouvir a governadora? Para repercutir o cenário eleitoral em Pernambuco, eu tenho a honra de receber nos estúdios da CNN em Brasília a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSD, que está em Brasília em conversas políticas. Governadora, muito obrigado pela presença no Bastidores CNN. Gostaria de começar perguntando para a senhora sobre o palanque em Pernambuco. A senhora apoiará Luiz Inácio Lula da Silva? Uribe, Isabel, eu pensei que a sua pergunta era quantas pessoas haverá no Galo da Madrugada. A gente tem um público recorde todos os anos. Fomos para o Guinness como o maior bloco de carnaval do planeta. E, dizem que pernambucano é bairrista, mas, na verdade, é porque o que a gente faz com a cultura, com o amor, com a tradição, com a história que a gente tem é extraordinário. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade, não só de poder convidar a Isabel para estar junto com a gente, abrir as portas de outros carnavais que você não conhece em Pernambuco. E você também, Uribe, para quem está em casa, nos vendo, nos ouvindo, no trabalho, poder ir visitar o Carnaval de Pernambuco. É uma experiência, não adianta falar sobre ele, tem que viver. Mas aqui em Brasília, é claro que eu vim desde que me elegi, fui eleita pelo povo governadora de Pernambuco, eu vim mais de 130 vezes a Brasília. Porque o nosso estado perdeu muito quando deixou de ter uma articulação institucional com o governo federal. O governo anterior brigou com os 3 presidentes da República, né? Com o Temer, com o Bolsonaro e com a presidenta Dilma. E o nosso estado é um estado pobre do Nordeste brasileiro, a gente vive uma federação. E desde o primeiro momento aqui estive, ainda nos primeiros 10 dias de janeiro, com o presidente Lula, com os governadores do Brasil, colocando os maiores desafios de Pernambuco e pedindo para que a gente pudesse restabelecer uma relação federativa que permitisse destravar obras importantes no nosso estado, garantir investimentos que estavam paralisados e sonhados pelo povo de Pernambuco há 10 anos, há décadas, né? Éramos campeões de obras paralisadas no Brasil, segundo o relatório da Caixa Econômica Federal. E ao longo desse tempo, desses 3 anos de nosso mandato, conseguimos ter a solidariedade, a generosidade do presidente Lula e de seus ministros. Faço aqui uma referência especial aos ministros Rui Costa, da Casa Civil, ao ministro Jader das Cidades, ao ministro dos Transportes, Renan Filho. A gente tem obras relevantes, como a discussão e a construção da solução do metrô do Recife, a concessão da Compesa, a retomada das obras da ferrovia transnordestina, obras importantes de mobilidade, como os corredores que ainda eram começados a fazer na Copa do Mundo, o arco metropolitano, que é a nova BR-101, que vai dar um novo fôlego para um dos piores trânsitos do mundo, que é o da região metropolitana do Recife. Tudo isso podendo ser feito porque nós estamos fazendo em parceria com o governo federal. É claro que fizemos o dever de casa, organizamos as contas do Estado, que recebemos quebrado, conseguimos operações de crédito, colocar dinheiro na frente, como a gente fala, e permitir que, com a equipe técnica qualificada, a gente pudesse destravar investimentos importantes. E, ao longo desse tempo, nós construímos uma relação sólida de trabalho com o presidente, com seus ministros, com o seu governo, em favor do povo de Pernambuco. Isso fez o nosso estado crescer, bater recorde de geração de emprego de carteira assinada, diminuir a pobreza, diminuir a internação por desnutrição em relação à fome, que infelizmente ainda é parte do cenário nordestino e pernambucano também. E a gente vem nessa relação de confiança, construindo a partir desse diálogo federativo e de muito trabalho e de muita entrega para o nosso povo. É isso que o presidente quer e sonha, e é isso que eu também sonho para o meu estado. É isso que o povo espera de nós, atitude de mudança para fazer investimentos poderem verdadeiramente mudar a vida da população para melhor. E é claro que durante esses próximos tempos, a questão do cenário eleitoral ela vai ser cada vez mais explorada. Não é? Quando a gente faz pesquisas, essa pesquisa, a população, grande parte dela nem sabe que haverá eleições esse ano. E a gente tem que ter um foco muito grande no que é o nosso trabalho de entrega. E as articulações políticas eleitorais, é lógico que elas vão acontecer. Seja por dentro do meu partido, no PSD, com o próprio PT, com os demais aliados que a gente tem. A gente tem conversado com muita gente, com gente que quer ver o movimento que começou em Pernambuco continuar seguindo em frente, porque a gente conseguiu garantir indicadores importantes, mas mais do que tudo, a melhoria da condição de vida da nossa população, com mais segurança, com mais estrada, com mais água. E é claro que isso passa também pela discussão de como nos posicionaremos sobre a presidência nacional. Ingressei no PSD no ano passado, em março do ano passado. Hoje o PSD é o maior partido da história de Pernambuco, temos 76 prefeitos filiados a ele. Teremos uma bancada para deputado estadual, para deputado federal. Isso tudo sendo construído, né, ao lado da gestão, nessa construção de chapas. E temos aí mais
até as convenções, julho, agosto, mais tempo para que possam ser consolidados os palanques, para que os candidatos se coloquem, os pré-candidatos e os candidatos se coloquem. Né? No mais, eu estou muito focada em conseguir garantir que Pernambuco possa continuar permitindo que a sua população possa ser mais feliz. Tenho aberto diálogo com o presidente do PT, com o presidente nacional do meu partido. Desde que entrei no partido, há uma clareza muito grande do presidente Kassab de que a gente tem liberdade para a escolha daquilo que é melhor para Pernambuco, né, daquilo que é melhor para nós. E, claro, obviamente, construindo um partido forte como o PSD, e eu estou 100% dentro do partido e sou muito benquista lá, e o que é muito importante para quem tem uma trajetória como a minha. Sou mulher, sou a primeira mulher governadora de Pernambuco, e não é fácil sobreviver como mulher na política, muito menos em mandatos como este. E eu tenho tido o respaldo todo do PSD, mas com a liberdade de poder construir as alianças necessárias para a gente continuar seguindo em frente, defendendo aquilo que a gente que interessa ao meu estado e ao meu povo. Governadora, a senhora é favorável que Lula fique neutro na disputa em Pernambuco? É importante dizer que, pelo presidente da República, só quem pode falar é ele mesmo. Né? E o PT tem, obviamente, feito todas as considerações e discussões políticas e que se alongarão ao longo do tempo. Nós estamos em março, as convenções serão em julho. Né? Ele está governando, eu também estou governando, o presidente. Tem muita gente que está muito ansioso para que haja respostas rápidas, mas o tempo, muitas vezes, de quem está na oposição não é o tempo de quem está no governo. O nosso dever é governar e construir alianças sólidas que possam favorecer a população do nosso estado. E o presidente Lula tem buscado fazer isso no Brasil inteiro. Temos um diálogo consistente e vamos continuar conversando. É importante que a gente, primeiro, restabeleceu a relação federativa, institucional, do governo de Pernambuco com o governo federal, que deixou de receber dinheiro, que brigou, que não destravou obra importante, que não olhava para temas como, por exemplo, a mobilidade na região metropolitana do Recife, a segurança pública sucateada, e agora os indicadores mudam essa realidade. A gente começou a virar a chave, né, a partir de investimentos muito sólidos e com respaldo da população de Pernambuco e, é claro, do governo federal e o presidente Lula. Eu sou muito grata a ele também. Isabel Mega. Governadora, ainda falando de Lula, né? Porque a gente está falando dessa possibilidade, inclusive, de um duplo palanque para o presidente da República em Pernambuco, diante desse cenário entre dois potenciais aliados, a senhora e o prefeito do Recife, João Campos. O que o PT tem sinalizado para vocês? Como têm sido essas conversas com o presidente Lula? O que vocês percebem ali nos preâmbulos daquilo que Lula pretende fazer, por exemplo? Ele vai até Pernambuco no primeiro turno da campanha? Olha, você está me fazendo perguntas que verdadeiramente eu não consigo responder. Não é sobre... Eu jamais poderia falar sobre o presidente da República ou sobre o PT. Cabe a mim fazer a minha parte. E o que eu tenho buscado fazer o tempo inteiro, e os números têm mostrado isso, é garantir que Pernambuco pudesse ter investimentos e a gente virasse a chave. Um estado que foi abandonado pelo seu gestor, abandonado pelo PSB, que não olhou para a saúde, não olhou para a educação, não olhou para a segurança. Fizemos planos consistentes de investimento, contamos com o apoio do governo federal para isso, mas é importante dizer que nós arrumamos a casa, temos uma equipe técnica qualificada e eu, pessoalmente, como eu disse, mais de 130 vezes vindo aqui para garantir que aqui tinha um governo que não estava buscando olhar para a bandeira partidária das últimas ou das próximas eleições, mas estava querendo abraçar o povo do nosso estado, que foi descuidado e abandonado ao longo de muito tempo. E eu sei que esse é o sentimento do governo federal e do presidente Lula, e por isso que a gente conseguiu construir parcerias sólidas. Nós vamos resolver agora o problema do metrô do Recife. Nós enfrentamos a questão da concessão da Compesa para o saneamento, para garantir que em janeiro de 2023, 2 milhões de pessoas não tinham acesso à água no meu estado. E era o segundo pior racionamento da água do Brasil. Quando a gente fala isso no Sudeste brasileiro, é dizer assim, olha, como é que você passa uma cidade recebendo água 3 vezes por ano? Como é que um povo pode passar 10 anos sem água encanada? Como é que uma cidade pode ter passado a vida inteira sem ter tido água na torneira? E a gente enfrentou esses temas. Eu não sou de fugir de problema. Agora eu coloco ele à mesa e eu busco aliados que possam ter a capacidade de diálogo e de inteligência e de capacidade de compromisso com o povo para superar esses desafios. A Transnordestina foi retomada por conta disso, porque ela tinha sido tirada do mapa de Pernambuco e ligava somente Piauí a Pecém, no Ceará. E a Transnordestina como ferrovia e olhando para o Nordeste brasileiro como sendo foco para desenvolvimento da nova economia no Brasil, considerando que temos energia limpa e renovável, que somos hub logístico próximo da Europa, da África, dos Estados Unidos, temos um porto consistente que já tem a capacidade de receber navios pós-Panamax em razão dos investimentos que a gente já fez de dragagem, de estrutura de
novos terminais de containers, das visitas que fizemos a outros países, está todo mundo